O Culto das Bruxas Parte 1. Conflito nas Sombras. A trama começa com a investigação de assassinatos brutais que ocorreram nas vielas mais escuras dentro dos muros da cidade, mas que começaram na floresta que cerca os arredores do castelo. As vítimas não seguem nenhum padrão de semelhança física, entre elas homens, mulheres, idosos e até mesmo algumas crianças. Algumas das vítimas aparentavam ter sido atacadas em conjunto. Os corpos foram encontrados destroçados, com o torso completamente aberto e órgãos aleatórios faltando, claramente extraídos de forma violenta e animalesca, como se tivessem sido parcialmente devorados. Foi cogitada a possibilidade de animais selvagens como ursos e outras feras quando as ocorrências começaram na floresta, mas essa hipótese foi descartada quando os casos dentro das muralhas começaram a acontecer. Pela ordem do comandante dos Cavaleiros Templários, o irmão cavaleiro Matel foi encarregado de iniciar investigações que tinham o objetivo de capturar e julgar o responsável ou responsáveis perante a Igreja, sob acusação de bruxaria. Matel é um homem cético com valores e determinações sólidas e uma moral exemplar, uma grande referência entre os membros da cavalaria. Quando muito jovem, perdeu seus pais para a terrível peste e ingressou na Ordem dos Cavaleiros como uma forma de sobreviver e purificar o mundo de sua podridão. Apesar de respeitar a Ordem e seus conceitos, Matel não acreditava em misticismo e nem mesmo em intervenções divinas, pois em sua visão, Deus não se sujeitaria a interferir no destino de criaturas tão ingratas e egoístas como os seres humanos. Um valente cavaleiro seguia fielmente o conceito de que a vida que vivemos era uma grande penitência para aproximar ao máximo sua alma do conceito da santificação, sendo todas as pestes, catástrofes e males do mundo apenas consequências naturais da influência do homem sobre a terra. O ceticismo de Matel em tópicos místicos, como feitiçaria ou bruxaria, o levou a encarar essa investigação como uma caçada a um serial killer, ou alguma seita satânica que está reunindo partes dos mortos para seus rituais profanos. Suas investigações o levaram até uma construção abandonada na região mais pobre do reino. O local estava tomado pelo cheiro pútrido de decomposição. Com o auxílio de tochas, ao descer até os andares mais baixos, Matel e seu esquadrão de cavaleiros se deparam com um imenso altar macabro composto por madeira negra, partes do corpo e órgãos de diversas pessoas. No centro, havia um pedestal de pedra sujo de sangue. Algo parecia estar ali há pouco tempo, ainda havia sangue escuro e amarronzado escorrendo pelas laterais. Uma risada densa e pesada ecoa pelo espaço, em seguida uma corrente forte de vento apaga a maioria das tochas, gerando pontos cegos entre os cavaleiros. Poucos segundos se passam e gritos começam a preencher o local, junto aos sons de metal se torcendo e líquidos se esparramando pelo chão. Os cavaleiros foram emboscados e atacados ao mesmo tempo, mas não se ouviam outros passos ou barulhos senão deles mesmos. Matel, em desespero, reacende sua tocha e se depara com uma visão terrível. Um de seus companheiros é erguido em pleno ar à sua frente por algo invisível, enquanto os membros do homem eram estirados como uma estrela do mar. O mesmo gritava em agonia, mas em um piscar de olhos toda a matéria naquele espaço é comprimida em uma forma de esfera, reduzindo o corpo e armadura do cavaleiro a uma bola deformada de carne e metal. O sangue saiu de seu corpo como se torcido de um pano molhado. Matel saca sua espada e arremessa a tocha em direção de onde estaria a criatura. A tocha bate em algo, como uma parede invisível, e cai ao chão enquanto o fogo que a acende tremeluz, destacando uma silhueta bizarra na parede. A sombra de uma criatura humanoide de aproximadamente 3 metros com um torso bestial e chifres se projeta na parede. O líder dos cavaleiros empunha sua espada, ainda descrente do que seus olhos veem, e investe contra a criatura. Passos pesados podem ser ouvidos da direção da tocha. Matel solta um grito forte e bárbaro enquanto desfere um golpe no ar à sua frente. A espada de aço se choca com algo duro e resistente, sua lâmina se torce quase em formato de L, e na sequência ele é atingido por uma onda de choque que o arremessa na parede do canto oposto. Sua visão estremece e embaça enquanto luta para manter a consciência. Os passos pesados se aproximam lentamente de Matel como se saboreando sua vítima antes de matá-lo. Mas a mesma voz densa que ecoou pelo lugar ressuscita palavras indiscerníveis e os passos cessam. Profanos, necessidade, caedes causa maiores, para
Ele será útil para completar o ritual. Pouco depois de ouvir essas palavras, Mattel cede à escuridão e ao peso de suas pálpebras. Horas se passaram. Mattel desperta com seu rosto contra o chão quando uma poça de sangue frio finalmente o alcança, escorrido de seus ex-colegas mortos. Com dificuldade, o cavaleiro se levanta e encontra seu caminho até a saída. Sem conseguir raciocinar corretamente, ele cambaleia até um posto da cavalaria, que o acolhe e trata seus ferimentos. Depois de se recuperar, Mattel segue para relatar o ocorrido ao seu comandante. O mesmo, espantado com o relato, manda uma equipe diretamente ao local. Pouco se passa enquanto Mattel presta seu depoimento, o esquadrão de reforço retorna e reporta que não há nada no local mencionado, nem mesmo os corpos de seus companheiros desaparecidos. O comandante reafirma a localização com Mattel, que a confirma, e então ordena que Mattel seja preso por heresia, assassinato e falso testemunho sobre o paradeiro de seus companheiros. Mattel resiste à prisão e é levado à força para um calabouço isolado, onde é preso por seus braços e pendurado na parede de pedra. Dias se passam, o cavaleiro está em início de inanição, quando uma centelha de luz atinge seus olhos. A porta da cela rende ao abrir, o próprio grão-mestre templário, aquele que responde apenas ao próprio Papa, adentra a cela e exige que Mattel repita seu testemunho, enquanto o homem imponente acompanha-o em silêncio com a leitura de um extenso pergaminho. Ao finalizar o depoimento, Mattel pede por um pouco d'água, que prontamente é servida por um servo à disposição do grão-mestre. Sua versão aparenta carregar a verdade. Meu nome é Otávios Sigmus III, grão-mestre a serviço de Vossa Santidade, o Papa. Mateu, eruditus inavis, irmão cavaleiro, à disposição da igreja. O que o faz acreditar em mim agora? Mesmo após 5 dias de sede e fome, seu relato permanece inalterado à sua versão mais sã e recente. Cada palavra consta nesse pergaminho, assim como dita para vossa fala. O que descobriu é de imensa importância para a Igreja e para a vontade de Deus. Estou aqui para redimi-lo de sua condenação e encarregá-lo de decifrar e destruir este mal que assola essas terras. A igreja tende a não ouvir a verdade pura de seus fiéis, de tanto condenar inocentes à fogueira e à morte por suspeitas infundadas e sem investigação. Eu, como vítima desse tratamento injusto, exijo permissão de resolver tudo isso do meu jeito, com acesso livre aos recursos que a igreja pode oferecer. Pois bem, sua situação exige reparação. Mas não espere conseguir nada mais do que isso. A igreja não se dobra às vontades do homem, mas apenas à vontade de Deus. Você aceita as condições que lhe foram propostas? Em caso de rejeição, sua conduta será julgada baseada nas acusações que lhe foram inferidas. Eu aceito. Após semanas de intenso treinamento físico e mental para se recuperar dos traumas sofridos, Mattel finalmente foi realocado para uma unidade especializada em rastreamento e informações, conhecida como a Unidade de Reconhecimento. Ali, ele seria apresentado a Lilith, uma figura enigmática que exercia o papel de bibliotecária e fornecedora de informações fundamentais para as operações da unidade. Quando Mattel entrou na sala, foi recebido pelo olhar penetrante de Lilith, que parecia analisá-lo minuciosamente. Ela era uma mulher de presença imponente, com uma aura de mistério envolvendo-a. Seus olhos, profundos e escuros como a própria noite, transmitiam uma sabedoria incomum, mas também uma determinação feroz. Enquanto trocavam cumprimentos formais, Mattel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo naquela mulher que o intrigava profundamente, algo que ele não conseguia decifrar.
Eles começaram a compartilhar suas experiências de vida, buscando estabelecer uma conexão que fosse além das formalidades do ambiente militar. Mattel contou a Lilith sobre sua infância marcada pela perda dos pais para a terrível peste e como isso levou a ingressar na Ordem dos Cavaleiros. Ele revelou seus dilemas e questionamentos sobre a natureza humana, suas crenças e suas convicções. Por sua vez, Lilith compartilhou pouco sobre seu próprio passado, mantendo muitos detalhes obscuros e envoltos em segredo. Ela falou sobre sua dedicação à busca pela verdade e seu desejo de exterminar as forças malignas que assolavam o reino. Havia uma determinação ardente em sua voz, uma chama de vingança que queimava em seus olhos. Lilith é uma mulher séria e bastante direta. Ela esconde segredos sobre o seu passado que nem mesmo os membros da Ordem têm certeza de suas origens. Com uma postura intimidadora e imponente, ela direciona seus esforços a pesquisas e livros pela maior parte do seu tempo. Em alguns momentos, quando está sozinha e com um bom livro, ela se permite sorrir e até mesmo relaxar. Seus objetivos envolvem o extermínio de cultistas e bruxas que fazem o mal, uma vez que carrega um grande rancor sobre isso. Será algo relacionado ao seu passado? Olá, sou Mateu, irmão cavaleiro. Fui encarregado pelo grão-mestre de investigar esses assassinatos brutais que têm assolado nossas terras. Prazer em conhecê-lo, Mateu. Sou Lilith, bibliotecária da Unidade de Reconhecimento. Fico intrigada em finalmente conhecer o homem por trás das lendas sobre coragem e determinação, mas ao mesmo tempo traição e heresia que circulam entre os cavaleiros. O prazer é meu, Lilith. Contudo, boatos podem ser tão venenosos e mortais quanto cobras. Sinto o que já ouvi falar de você antes, Mateu. Sua determinação em buscar a verdade sobre esses assassinatos me impressiona, mesmo depois de quase ser morto pela igreja. Dizem que você é um cavaleiro respeitado por todos na Ordem. Agradeço pelas palavras, Lilith. Mas a verdade é que me guio pela convicção de que devemos enfrentar as trevas de frente, sem medo. E você? Qual é a sua história? O que a trouxe para a Unidade de Reconhecimento? Minha história é um tanto pessoal, Mateu. Venho de uma linhagem de eruditos e estudiosos, mas reservo detalhes sobre meu passado somente a mim mesmo. Acabei me dedicando à biblioteca como uma forma de desvendar esses mistérios e, quem sabe, encontrar respostas. Parece que ambos estamos em busca da verdade, cada um à sua maneira. Combinaremos nossos conhecimentos e habilidades para desvendar os segredos por trás desses rituais proibidos e deter a ameaça que paira sobre o nosso reino. Concordo plenamente. Juntos, podemos ir mais longe e enfrentar qualquer desafio que se apresente em nosso caminho. À medida que conversavam, Mattel começou a perceber que Lilith era mais do que apenas uma bibliotecária naquela unidade. Ela era uma guerreira, uma lutadora incansável que dedicava sua vida à causa. E, apesar das diferenças entre eles, uma conexão profunda começou a se formar, uma aliança que seria crucial para enfrentar o desafio macabro que estava por vir. Juntos, vasculharam os arquivos da biblioteca da Unidade de Reconhecimento, estudando antigas crônicas e tratados sobre feitiçaria e ocultismo. A cada página virada, eles desvendavam mais um pedaço do sinistro quebra-cabeça que se estendia diante deles. Descobriram que o ritual observado por Mattel não era apenas uma cerimônia macabra, mas sim um passo crucial na preparação de um receptáculo para abrigar um espírito maligno. Após inúmeras horas de pesquisa e investigação, Mattel e Lilith finalmente descobriram a verdade por trás do culto obscuro que assolava o reino. Era uma seita dedicada a venerar Zagan, um demônio do conflito conhecido por instigar guerras e semear discórdia entre os homens. Mateu, encontrei algo. Parece que os rituais e assassinatos que testemunhamos não são apenas práticas de bruxaria aleatórias. Eles têm um propósito maior, uma ligação com algo mais sombrio e sinistro. Interessante. O que exatamente você descobriu?
Parece que estes rituais estão ligados a uma seita dedicada a venerar Vagan, o demônio do conflito. Eles estão planejando ressuscitar o antigo bruxo, Gargamel, cuja alma foi aprisionada em um objeto amaldiçoado. Ressuscitar um bruxo morto há séculos? Isso é loucura. E o que aconteceria se eles tiverem sucesso? Segundo os registros, Gargamel era um bruxo poderoso conhecido por seus feitos obscuros e sua busca pelo domínio sobre as forças das trevas. Se ele retornar, poderia trazer consigo uma onda de caos, morte e destruição que devastaria completamente o reino. Precisamos agir rapidamente para impedir que isso aconteça. Mas como vamos enfrentar uma seita tão determinada a trazer de volta um ser tão maligno? Devemos usar todos os recursos à nossa disposição. Reunir informações, montar estratégias e, se necessário, enfrentar os cultistas de frente. Estamos diante de uma ameaça que não podemos ignorar. Concordo. Vamos deter essa seita e impedir que a ressurreição de Gargamel se concretize. A segurança do reino e de seus habitantes depende de nós agora. O objetivo desse culto nefasto não era outro senão ressuscitar um antigo membro bruxo, Gargamel, cuja alma fora aprisionada em um objeto amaldiçoado momentos antes de sua morte séculos atrás. Esse objeto, agora nas mãos dos cultistas, seria utilizado como ponto central de um ritual profano para trazer de volta à vida o bruxo maligno. Com a gravidade dessa descoberta pesando sobre seus ombros, Mattel e Lilith perceberam que estavam diante de uma ameaça que poderia lançar o reino inteiro na escuridão. Continua. Para acompanhar a parte 2, se inscreva, ligue as notificações, curta, comente e compartilhe. O meu culto irá atrás de você também. Até a próxima.